O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs carmelitas, amado povo de Deus, quando nos aparece, por meio de algum dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas, a narrativa em que encontramos o nosso Cristo num lugar ou plano ou sentado, dependendo do evangelista, usa uma definição diferente do outro, mas quando aparece para nós a narrativa das bem-aventuranças, a primeira coisa de cara que precisa saltar aos nossos olhos é: o Senhor recomenda o que precisamos fazer, uma moral, um comportamento, um agir, a partir daquilo que a gente acredita, para que nós possamos alcançar o céu. A bem-aventurança é isso, porque o significado de bem-aventurado é exatamente esse: santidade, vida de santidade. Sabemos, obviamente, que nesse mundo será impossível vivermos a realidade da perfeição, porque somos atingidos pelo pecado, afetados por ele, mas sabemos também que uma coisa é sermos afetados pelo pecado, outra coisa é nós não lutarmos para não sermos mais afetados pelo pecado. São duas coisas completamente diferentes. Falávamos no domingo passado, inclusive, que uma das palavras, uma das qualidades que ferem diretamente a natureza divina é exatamente o comodismo. E o acomodado é esse: eu peco mesmo, e o Senhor é misericordioso, então eu vou ficar do jeito que eu estou, porque no final das contas o Senhor me perdoará. Não preciso me esforçar, não preciso rezar, não preciso me confessar, ajudar na comunidade, nem se fala, padre. Chega a me arrepiar quando o senhor fica falando lá na frente que eu tenho que fazer alguma coisa pela comunidade. Pois é, irmãos, mas faz parte desse elenco de situações que eu preciso assumir na minha vida para alcançar o céu, e a gente não tem como fugir, porque essa é a cartilha para quem quer ser um bem-aventurado
plenamente no céu. As bem-aventuranças aqui em Lucas aparecem em 4. Em Mateus, nós sabemos que são 9. 9 atitudes de vida que devem brotar não de uma maquiagem, de uma estética de fé, mas que devem brotar de uma decisão profunda do meu coração de mudar de vida, porque eu tenho alguém a seguir, e esse alguém vale a pena ser seguido. Por isso, eu decido mudar de vida, eu assumo para mim uma nova perspectiva, porque não é mais pelo mundo, pelas coisas materiais que eu vou batalhar, é pelo céu. Mudando essa perspectiva, eu também mudo aquilo que eu venho fazendo. Isso deveria ser uma coisa natural para todo ser humano. Isso, em princípio, é a primeira coisa que deve saltar aos nossos olhos quando nos aparece bem-aventuranças. Mas nós podemos ir além um pouquinho hoje, porque nós estamos antes da Quaresma. Há praticamente 4 semanas, ou menos que isso, não contei nos dedos, mas se já estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum, significa que a Santa Quaresma está para chegar. E com ela também chega aquele convite forte à conversão. E conversão para quê, Padre? Fazer jejum para quê, Padre? Acordar sexta-feira para vir na missa às 6 da manhã, para quê, Padre? Porque eu quero o céu. Só que para ir para o céu, eu preciso fazer as coisas do jeito que Jesus me ensinou a fazer. E hoje é interessante, porque se nós repararmos muito bem do jeito que o profeta aparece na primeira leitura, e do jeito que o Senhor está falando no Evangelho, a impressão que dá é que ambos estão preocupados com uma coisa. Parece que o ser humano está vivendo um caos. Tanto na primeira leitura como no Evangelho, os autores estão trabalhando com ideias contrárias. Uma hora aparece aquilo que é maldição, outra hora aparece aquilo que é bênção. Na primeira leitura de hoje, do profeta Jeremias, nós encontramos claramente na expressão: maldito o homem que confia no outro homem. Na segunda parte da leitura, nós já encontramos: bendito o homem que confia no Senhor. Aí quando chega no Evangelho, nós encontramos: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos. Ou seja, tudo aquilo que a gente não quer. E tudo aquilo que a cultura atual nos ensina que é sinônimo de fraqueza. Então nós não podemos aceitar. Só que para o Senhor é o contrário. Viver isso por causa dele é sinal de eternidade. Aí na segunda parte do Evangelho nós já encontramos: ai de vós ricos, porque já tendes consolação; ai de vós ricos, porque já tem fartura; ai de vós, porque não sei o que; ai de vós, porque vocês já receberam na terra a recompensa que nós deveríamos esperar receber no céu. Em outras palavras, nós precisamos arrumar a casa. A casa do nosso coração está bagunçada de uma tal maneira que nós estamos confiando naquilo que deveríamos desconfiar. E estamos desconfiando daquele que deveríamos confiar. Em outras palavras, é isso que a liturgia está chamando nossa atenção nesse fim de semana, nesse 6º domingo do tempo comum. E aí, meus irmãos, é que entra a questão. Quando o profeta, na primeira leitura, fala que maldito é o homem que confia no outro homem, você deve estar olhando para a cara do padre agora e pensando assim: tá, eu já li isso outras vezes, padre. Eu já ouvi isso outras vezes. Eu já li isso até em para-choque de caminhão, padre. Mas como que eu vou fazer para viver, padre? Sem confiar nas pessoas. E de fato não tem como. Como é que o marido vai se manter casado
sem confiar na mulher? Loucura. Como é que a esposa vai viver o casamento sem confiar no seu marido? Vai ser um caos. Como é que os filhos vão viver uma vida sem confiar nos seus pais, ou vice-versa? Como que um patrão vai viver sem confiar nos seus empregados? Como que os seus empregados vão viver sem confiar na palavra do seu patrão? Como que um padre vai viver sem confiar nas suas coordenações? Numa paróquia? É impossível se pensar. Para o padre chegar hoje na igreja, entrar ali faltando 20 minutos para a missa, em paz, ele tem que confiar que o funcionário já chegou no horário dele, ele tem que confiar que os músicos já chegaram, ele tem que confiar que os leitores já estão aí, ele tem que confiar que os ministros já chegaram, coroinhas, acólitos. Se esse pessoal todo não chegar, vai deixar de ter missa? Não vai, porque quem não pode faltar é o padre na missa. Mas nós, para chegar aqui e fazer o que fazemos, nós já saímos de casa contando, confiando que todos estão responsáveis, cada um na sua parte. Então, maldito homem que confia no outro homem, não anula as nossas relações de confiança humanas. O problema, e aqui o padre te chama atenção, para você prestar atenção na segunda leitura de hoje, o problema é que a gente quer confiar em tudo e em todos, como se tudo e todos pudessem ter morrido na cruz e ressuscitado para nos salvar. E isso só um fez: Jesus. Eu não sei se vocês estão pescando a ideia, mas em outras palavras, sabe o que a gente tem que parar de fazer, meus irmãos? Quando nós tivermos opções na vida, escolhas a fazer, a gente não pode tratar Deus como se fosse uma das escolhas. Como se Deus pudesse ser comparado a todas as outras coisas. Como se Deus pudesse ser comparado a todas as outras pessoas, inclusive as que amamos. Deus não pode ser colocado numa lista de opções. Deus precisa ser a opção fundamental. Só sendo a opção fundamental, a minha vida e a sua volta para o lugar. Só assim. Enquanto nós insistirmos em manter uma vida em que Deus está sendo para nós uma dentre tantas opções, a minha vida sempre será um caos. Porque sem Deus no seu devido lugar, todas as outras coisas perdem o sentido. É isso que Paulo está falando na segunda leitura de hoje. O significado da nossa fé é a ressurreição. A ressurreição justifica o que eu sou. A ressurreição justifica o que eu busco. A ressurreição justifica o que eu faço. A ressurreição dá sentido à minha vida. Se não for pela ressurreição, não vale a pena nem acreditar em nada, porque a ressurreição justifica o que eu acredito. E é por causa da ressurreição que eu quero ir para o céu, porque se tornou possível de novo. Agora, se eu digo que creio na ressurreição, mas eu não estou colocando o ressuscitado na posição de opção fundamental, e opção fundamental mesmo, significando que como ele não há outro, significando que como ele fez, ninguém fará, jamais, pode contar que a sua vida vai continuar a mesma bagunça que tem sido até hoje. E não tem perspectiva de mudança. Se de mim não surge a iniciativa de dar a Deus o lugar de opção fundamental, significa que ao mesmo tempo eu estou escolhendo viver o caos da minha vida. E nós não fomos criados para o caos, de jeito nenhum. Nós fomos criados para o céu, nós fomos criados para a ordem, para a organização das coisas, a começar do começo de todas as coisas. Porque tudo
não tem o seu começo em nós mesmos. Tudo tem o começo em Deus. Se tiramos isso dele, tudo se bagunça. Tudo vira uma confusão só. E aí, já não sabemos mais para quem estamos rezando, já não sabemos mais o que estamos pedindo, já não sabemos mais agradecer, já não sabemos mais reconhecer quem é Deus. Às vezes pronunciamos o seu nome fingindo que sabemos, mas não sabemos. E a liturgia desse 6º domingo do tempo comum quer que a gente recupere isso antes de começar a quaresma. Para que o meu processo quaresmal, penitencial, de sacrifício, de jejum, seja um processo verdadeiro, autêntico e sincero. Então vamos pedir a Maria, nossa mãe, para que junto de São José intercedam por nós, para que na bagunça da nossa vida nós tenhamos coragem de arrumá-la a partir do momento em que Deus se torna a opção fundamental da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,